Olá, graças a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Que possamos ser tremendamente abençoados pela palavra. Hoje queremos mais uma vez, palavra de vida. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. E o tema dessa mensagem hoje, lógico, sempre voltado para o ensino do Espírito Santo, o que ele faz, como transforma, a sua essência, a sua necessidade de nos convencer que precisamos, através da luz, através da palavra, através das suas revelações, como devemos prosseguir até chegar aos céus, a Jerusalém, que é o nosso alvo, o nosso porto seguro, o nosso lugar em que nós iremos deixar o corruptível para receber o incorruptível. Então nós queremos ministrar hoje a igreja sem barreiras, só pelo Espírito Santo. Queremos alcançar a senhora e o Senhor, queremos alcançar a sua vida, queremos trazer uma revelação tremenda do Espírito Santo. Então se prepare, pegue a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí pode acompanhar comigo, e eu quero fazer leitura lá em Mateus, no capítulo 10, versículo de número 5 e 6, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, apenas o versículo 8. Também pedir aos irmãos, para que os irmãos não esqueçam, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 10, versos 5 e 6, apenas que vamos ler, e Atos, logo depois do Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quando você procura, quero dar apenas os anúncios rápidos. O primeiro é que você pode continuar mandando o seu pedido de oração através do WhatsApp e também pelo e-mail, ok? Está passando aí na tela do seu televisor. Eu peço a todos vocês, olhando para esta câmera, direto para você, ajude esta obra missionária. Nós precisamos de ajuda, de pessoas que queiram ser abençoadas através do se doar. Quem sabe a senhora ou o senhor entende que esse programa é benção. Melhor do que site, do que internet, do que buscar informação, é você dobrar, a senhora ou o senhor, dobrar os joelhos e abrir uma Bíblia e dizer: Deus, me diga quem é esta obra. Aí você vai ser tremendamente abençoado. Então nos ajude com a sua oferta missionária para que nós continuemos. Se você quiser adquirir nossos livros para abençoar, entra no nosso site, está aí passando no seu televisor. Você pode adquirir também pelo site Amazon, e aí você adquire os livros, estará abençoando a obra missionária. A venda dos livros é para o desfrute da obra do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Que você possa ser tremendamente abençoado nessa mensagem. Então eu quero ler para vocês, para todos vocês, o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo de número 5 e 6, diz assim: Jesus, então, enviando esses 12 discípulos, lhes ordenou, não foi sugestão: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Presta atenção no texto que está sendo lido. Agora Atos, capítulo 1, apenas verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, diz o Senhor, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Presta atenção, percebe-se que agora, após receber o Espírito Santo, aonde Samaria não poderiam ir, agora depois do Espírito Santo, seriam testemunhas também em Samaria. Por que Samaria? Porque João 4, verso de número 9, a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos, embora vinham praticamente da mesma linhagem. No meio do caminho houve uma mistura, mas era a mesma linhagem, o mesmo povo. Assim como dentro de uma igreja há divisão, há grupos, assim como dentro de uma família, assim como dentro do partido político há facções, há nepotismo, proselitismo, a acepção de pessoas. Então, a mesma linhagem, ou se isso não bastasse, somos todos seres humanos, filhos do único Deus. Não se davam, não se falavam, não se amavam. E eu quero dizer para vocês hoje, quero ministrar a igreja sem barreira, só pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo,
o que vai predominar? Legalismo, tradição. As doutrinas criadas pelos homens, que têm separado as igrejas. E uns vão dizendo, nós é que vamos para o céu, outros dizem, não, é nós é que vamos, é nós é que estamos certos que guardamos o sábado, vocês é endemoniados porque não guardam o sábado, quem não guarda o sábado, senão vocês que guardam o sábado são legalistas, tradicionais, em quem acreditar. Um manda acender vela, porque é só através da vela que vai ser abençoado. Outro diz que não precisa a vela, é segurar o terço. Outro diz que não é segurar o terço, é tomar a água benta lá do Monte Sinai. O outro diz que é comprar um cajadinho. O outro é a toalhinha, vai comprar a toalhinha. O outro é a fronha, o outro é a meia da benção. É tanta ignorância, é tanta aberração, é tanta estupidez. E me faz assim, ficar com nojo. Como Apocalipse 3,17, eis que estou prestes a vomitar-te, ó Laodiceia, porque tu não és nem frio e nem quente, é morno, é aquele que fica no meio termo. É melhor você dizer eu sou ateu do que dizer que serve a Deus, é cristão, mas não tem atitudes e estilo de vida cristã. Então a gente só vomita um que um dia comeu. Você só vai botar para fora se ingeriu alguma coisa. Então você imagine algo que Deus te alimentou, algo que Deus foi honrado, glorificado, louvado, algo que Deus recebia, agora ele estava vomitando. Então, enfim, meus amados irmãos, sem o Espírito Santo, a igreja continuará com as barreiras. Então você, às vezes, está em determinados locais e a pessoa te pergunta, você é evangélico? Qual é a igreja? Quando você fala o nome da sua denominação, você é rejeitado. É assim, isso não pode acontecer. Então, o tema dessa mensagem, deste sábado, vai te ajudar. O senhor é pastor, é bispo, é apóstolo, não sei, evangelista, profeta, obreiro, diácono, presbítero, membro, eu não sei, padre, eu não sei o que o senhor é, nem a senhora. Mas foi o que o Espírito Santo me colocou. Isso aqui foi horas orando e pedindo a Deus a revelação desse texto, que eu já conheço. Mas o que Deus queria falar conosco? Primeiro, por que Jesus está dizendo não vá a Samaria, a não ser as ovelhas perdidas de Israel? Por quê? Porque não era tempo de salvação? Porque não era chegada a hora de restaurar as vidas de Samaria? Jesus estava fazendo acepção? É como se eu dissesse, só católicos, não é chegada a tua hora, eu dissesse para minha filha que desejasse ser missionária ou membros de uma igreja, se eu fosse pastor de uma igreja, olha, não vá pregar para os católicos, não perca tempo com os espíritas, não perca tempo com os budistas, não vá pregar para os islâmicos, como se eles não prestassem, como se a alma deles não valesse nada, como se eu tivesse no meu calendário a hora e o dia que Jesus vai vir e eu tenho controle sobre as pessoas e sobre o mundo. Não, eu não tenho esse controle. Nós não temos esse controle. E nós temos que aprender a ser humildes. Porque a Bíblia diz, e é claro, meu Deus e meu Pai, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós entendemos que o que Jesus estava dizendo, não vá a Samaria, a não ser as ovelhas perdidas de Israel, porque os discípulos não estavam preparados para conviver com as indiferenças. Por quê? Porque em João capítulo 4, verso 35, diz o Senhor, vós dizeis que falta 4 meses para a colheita. Olha aí o campo, olha a seara. Ele estava olhando para uma lavoura, olha o exemplo lindo de Jesus. Vós estão dizendo que falta 4 meses, mas olhai, erguei os vossos olhos. Já está na hora da colheita, já está branqueado. Então, meus amados irmãos, nós nunca sabemos o dia de amanhã. Tiago 4:15. Quando a gente vai dizer assim, ó, não, pastor, mês que vem você bença no seu ministério, você diz, olha, ano que vem eu vou ser bem próspero, 2020, no segundo semestre a minha empresa vai dar uma decolagem. Mas a Bíblia disse, antes de dizer que vai fazer isto ou aquilo, deve dizer, se Deus quiser. Aí os crentes fanáticos, os religiosos fanáticos, não, Deus quer. Pô, mas então não adiantou Deus escrever se ele quiser. Não, eu já decidi para ele vai ter que querer. Então, a gente vive um misticismo, a gente vive uma religiosidade nojenta. Então, meus amados irmãos, aqueles homens não estavam prontos. Por quê? Porque havia diferença.
Porque eu disse agora há pouco, João 4,9, a samaritana está ouvindo Jesus pregar. E Jesus provocativamente manda os discípulos da cidade comprar alimento, ele fica sentado lá. No poço lá de Jacó, está lá sentado. Ele sabia que aquela samaritana chegaria lá. E eles assustam quando chegam e vê Jesus falando com uma mulher, e principalmente samaritana. Mas não ousam perguntar com medo do cajado, com medo da vara, com medo da palavra dura dele, que Jesus não mandava recado para ninguém. E aí o que acontece? Jesus ministra aquela mulher e ela tem dificuldade de crer nele. Por quê? Porque ele é judeu e disse: como o senhor, sendo judeu, me pede algo para beber? Porque está escrito, nós não combinamos, vocês não nos amam, nós temos diferença, porque a diferença maior era entre os judeus e os samaritanos. Para os judeus, o samaritano era lixo, era porcos. Então a indiferença vinha mais dos judeus do que dos próprios samaritanos, repito, que vinham da mesma linhagem lá de trás. É só acompanhar o Primeiro Testamento. Como que chegou? Como viraram? Como alguém se tornou samaritano e alguém poderia dizer: eu sou judeu? Legítimo, 100% genuíno, tenho pedigree. Como? Então, meus amados irmãos, a igreja tem feito isso. Bandeiras e tem criado barreiras. Eu não sou ecumênico, mas eu sou Bíblia. Quem gostou, amém. Quem não gostou, 2 amém. Mas nós não podemos continuar defendendo a nossa bandeira como se nós fôssemos únicos, perfeitos. Então, eu não vou aqui ficar fazendo ecumenismo, mas o que eu quero pregar, será que nós ainda não entendemos? Será que o evangelho que nós estamos pregando não é só para as ovelhas perdidas da nossa denominação? Será que nós não queremos buscar almas? O senhor é batista, presbiteriano, católico, assembleano, Deus é amor, universal, renascer, bola de neve. Será que quando alguém entra na tua igreja para receber a palavra de Deus, ele passa a ser de Jesus ou ele passa a ser uma propriedade exclusiva da sua denominação? Ele é propriedade sua ou ele é propriedade de Cristo? Se é propriedade de Cristo, meu amado irmão, não importa onde ele esteja. Se Deus quiser que ele seja batista, o batista também vai entrar no céu. Se Deus quer que ele seja assembleano, ele vai entrar no céu. Se Deus quer abençoar ele lá na igreja católica, cabe a Deus fazer a obra dele lá. Não será eu. Eu prego a palavra, mas nós temos que entender. Se nós não tivermos o amor, se nós não entendermos, o pastor, o pregador, ele tem que pregar a verdade. Às vezes a palavra é dura, às vezes a palavra é uma palavra que não agrada, mas a gente só prega a verdade quando a gente ama. Um pai só disciplina o filho porque ele ama. Porque se ele não ama, atravessa a rua na frente do ônibus, meu filho. Pula do prédio. Ah, meu filho, não tem carteira de motorista? Pega a chave e vai onde você quiser. Então, isso não quer dizer uma palavra dura. Quando João Batista chamava o povo de raça de víbora, não era sinal que ele odiava o povo, é que ele amava muito. É porque hoje fica essa história, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, minha linda ovelha, sorri para a pessoa que está do teu lado, a mais linda, o mais lindo crente que Deus colocou. Aí vai ficando esse folclore. Aí quando alguém prega uma palavra diferente, ele é condenado, ele é excomungado como eu, muitas das vezes. Mas eu não me importo. Porque eu não nasci dentro de uma igreja, eu nasci sendo igreja, porque eu já fui escolhido antes de vir no ventre da minha mãe como Jeremias, como muitos que me ouvem eu creio. Então eu respeito a minha denominação, mas eu quero alcançar outras fronteiras, eu quero ser bênção, eu quero trazer dentro do meu habitar, dentro do meu relacionamento, essa verdade bíblica. Nós não podemos esquecer que os samaritanos de hoje são vidas preciosas do Senhor. Porque Ezequiel 18, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Jesus está voltando, temos que quebrar a barreira e começar a pregar a palavra de Deus. Olha Lucas capítulo 9, versos 52 a 56. Tiago e João diz assim: ô Jesus, ô mestre, Raboni, Rabi da Galileia, quer que nós oremos e possamos trazer fogo do céu e consumir esse samaritano que não receberam o Senhor? Porque Jesus manda eles irem a Samaria, que preparasse uma mesa, porque ele ia lá ministrar o evangelho. Chega lá, eles não querem receber Jesus. Então, Tiago e João, discípulo amado, que todo mundo acha que é tão bonzinho, ou mandar fogo, derramar, matar todo mundo. Aí Jesus disse: eu não vim para matar, eu vim para salvar vidas. Saiba o que é misericórdia.
Olha para você ver. Então, por isso eles não estavam preparados para ir em Samaria, porque eles iam fazer uma baita de uma miscelânea, para não falar uma outra palavra. Eles iam borrar tudo, ia acabar com tudo, porque eles iam chegar lá, é como se eu chegasse hoje, se eu fosse convidado como meu amigo Sóstenes Mendes, a pregar, o padre me convidasse, aí eu chego lá, saio batendo marreta, eu sou idólatra, o senhor vai para o inferno, você é católico miserável, e para que eu fui lá? Eu tenho que ir lá com uma palavra de amor verdadeira que os convença, num centro espírita, numa igreja evangélica. Às vezes, nós evangélicos, está havendo mais divisão entre o meio evangélico do que outras religiões. Os espíritas estão unidos, os islâmicos estão unidos. Tem esses radicais, mas os legítimos não concordam com isso. Os budistas são unidos, a Xanuê é unido. Tudo os católicos se unem. Ou não ficam... Você já ligou um programa? Eu tenho TV por assinatura em casa, tem vários canais católicos. Você pode não concordar, mas você não vê eles lá, descendo a lenha no padre A, B e C. Se tem diferença, guardam para si. Você não vê eles lá descendo a lenha na igreja tal. Pode ser que um ou outro fale ou da minha denominação ou de outra, mas não é comum. Mas os evangélicos não, criaram uma barreira, há um negócio terrível, há um demônio que tomou o coração de muitos homens. Eles acham que estão acima da lei, eles se tornaram a bandeira, eles não conhecem Cantares 2 não, onde diz que a bandeira, nossa bandeira é o amor, não, a bandeira deles é o nome da igreja deles e acabou, é eles e acabou, a fama, é o sucesso. Ele tem que ser chamado de apóstolo, ele tem que ser chamado de bispo, ele tem que ter tratado, só falta colocar para ele Jesus deitado para ele sentar em cima. Nós temos que voltar ao amor, irmãos. Sem o Espírito Santo, nós não poderemos pregar a verdade com amor. É quando um pai disciplina o filho, ele botou de castigo, ele sabe de uma palmadinha, mas depois ele abraça, meu filho, papai fez, mamãe fez, porque te ama. Tá bom, meu filho? Vamos ali comer um sanduíche do McDonald's. Vamos no shopping, vamos no cinema, meu filho. É assim. Agora, se o cara só bate, não, Deus bate, mas Deus passa o mel. Deus dá a bênção. Ué, quando muitas pessoas morrem, essas catástrofes, eu vou te perguntar, esse avião que agora essas pessoas incoerentes derrubaram no Irã, aquelas pessoas que estavam lá, aquele monte de passageiro, o senhor e a senhora vai dizer para mim que eram tudo pessoas que estavam na hora de morrer, eram tudo endemoniados, eram tudo pessoas perversas, era um bando de bandidos. Então era melhor ter colocado, abrido a prisão de segurança máxima e colocado no avião, e ó, Irã, pode jogar bomba que isso aí não presta. Não, até os prisioneiros merecem o nosso amor, a nossa credibilidade, porque só Deus sabe os que levaram a se tornar o que são, e muitos deles isso vem da infância, isso vem de quarta, segunda, terceira geração, maldição que carregam, e nós não entendemos isso. E aí é fácil, fala folcloricamente, vamos ganhar as nações para Jesus, vamos orar pelos presos, vamos orar pelos hospitais, mas quantos cristãos de fato estão envolvidos nos hospitais, nos presídios, estão envolvidos nos orfanatos, nos asilos? Não, tem crente botando o pai e a mãe no asilo. Para com isso. Então nós precisamos, por isso que eu li Atos dos Apóstolos 1:8, você lembra? O Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito do meu Pai, Espírito Santo. Porque até então eles expulsavam demônios e faziam milagres dos discípulos com o poder do nome de Jesus. Eles usavam Jesus. É como se eu fosse filho de um coronel e eu tivesse sem carteira e parasse numa blitz e dessa carteirada, então eu passei não porque eu merecia, porque quem conhece o meu pai ou sabe a patente, deixou eu passar. Então, o diabo respeitava por causa do nome de Jesus. Por isso que ele vai dizer em Atos 19:15, está lá escrito por Lucas, quando o diabo diz para os filhos de Cefa: eu conheço muito bem quem é Jesus e conheço quem é Paulo, mas quem é vós? Então, meus amados irmãos, os discípulos tinham poder, porque Lucas 9:1 e Mateus 10:1, eles expulsavam demônios, curavam enfermos, ressuscitavam defuntos e pregavam o evangelho.
mas não sabiam amar. O que adianta eu saber pregar? O que adianta eu fazer obra missionária? O que adianta eu curar enfermos, mas nunca ser por amor, ser por vaidade e por mostrar um poder, uma autoridade que não é minha, mas eu acho que é minha, uma patente que eu acho que é minha, e fazer uma grande obra, e você me aplaudir, esse é o pastor do século, olha aí este pastor, acho que ninguém fica cego na cruzada dele, ninguém fica surdo no culto dele, os cegos estão enxergando, os leprosos limpos, cancerosos, tudo curado, ressuscita de fundo, não tem velório, está fechando o cemitério, mas eu ser um cara apenas em que o meu egocentrismo está agora incíprico dentro de mim, não te faz perceber que eu não tenho valor de um prato de comida que eu como. Então o Senhor estava dizendo, quando recebeu o Espírito Santo, aí está na hora de vocês irem em Samaria pregar. Porque Samaria, sabe quem pode pregar, meus discípulos? Só eu, Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesta manhã, a você orar, a Assembleia começa a orar pelos batistas, pelos católicos, presbiterianos, metodistas, wesleyanos. Vamos orar, irmãos, vamos orar, vamos orar. E se você tiver a oportunidade de pregar em alguma dessas igrejas, e Deus mandar você fazer o papel de profeta, não se acovarda, seja profeta, mas não queira ser profeta quando Deus chamou para você ser evangelista. Não queira ser pastor se Deus também te chamou para ser evangelista. Não queira ser mestre se Deus te chamou para ser um pastor. Não queira ser mestre se seu chamado é o profeta. O profeta pode não ser o mestre, mas ele tem que ser a boca de Deus. E às vezes, todo mundo tem o maior prazer, eu vejo aí, virou moda. Eu sou o profeta que vos falo. Como profeta nessa noite, eu te abençoo. Tudo vaidade. Querem ser profeta, mas não querem pagar o preço de profeta, não. Não, eu quero ser profeta, mas pagando o preço de pastor. Quero ser muito amado, condecorado, bajulado. Quero ser profeta, mas quero ser chamado de apóstolo. Quero ser chamado de bispo. Meu Deus e meu Pai. Se Deus mandar você pregar a verdade, pregue, mas pregue com amor. Repito, quando Jesus chamou os seus discípulos de raça de perversos e incrédulos, até quando ficarei no meio de vós? Marcos 9, quando eles não conseguem expulsar o demônio do menino lunático. Na frente de todo mundo, é porque Jesus não amava? É porque Jesus era mal educado? Hello? Alguém me chama de mal educado? Porque não conhece a Bíblia. E eu não vou ensinar quem não conhece a Bíblia e não tem o Espírito Santo. Eu não vou confrontar os contradizentes que já assumiram e já tomaram a decisão de que não querem se convencer da verdade. Então, amém. Eu não bato na porta deles para pagar o programa. Eu não fico me humilhando aonde alguém não me considera. Porque alguém pode não me amar, embora obrigação, porque se não amarmos um ao outro, não vamos para o céu. Marcos 12, 31 está escrito, passa a régua. Que foi o único versículo que Jesus mudou, verso 3, João 13, 34. Eu vos dou um novo mandamento, amai o próximo como eu vos amei. Porque se nós amássemos nós mesmos, nós não vivíamos essa indiferença um com o outro. Por quê, pastor? Ué, porque se nós não perdoarmos uns ao outro, nós não vamos para o céu, nós não vamos subir. Não vamos subir. Verso 14 de Mateus, capítulo de número 6. Então, meus amados queridos, o que eu quero lhe dizer, viva o evangelho verdadeiro, procura integridade, procura retidão, mas você precisa do Espírito Santo, porque senão você vai ficar muito santarrão, você vai ficar muito justo. Então eu não prego isso que estou pregando porque eu me acho justo ou santarrão. É quanto mais eu percebo quem realmente eu sou, mais eu ministro para que eu me converta e você possa ser abençoado, se posso falar assim, e também se converta mais. É lembrando de Apocalipse 22, 11, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, quem é santo, se santifique-se mais. Ou melhor, na íntegra do versículo 11, quem é sujo, continue-se sujo. Quem é justo, continue fazendo justiça. Quem é santo, santifique-se mais. Por isso, meus amados irmãos, quando eu vos prego essa mensagem, repito, não é porque eu sou santo ou porque eu sou melhor do que ninguém.
É porque eu certifico diariamente que eu sou, baseado no que disse Jesus em Mateus 6. Toda vez que eu for orar, verso 6 em diante, da oração que o Pai Nosso recebe, eu devo pedir perdão pelos meus pecados. Eclesiastes 7:20 diz que não tem um homem que tenha passado neste mundo, tenha feito bem e não tenha pecado. Eu sei que Romanos 3:23, por causa do pecado, todos fomos destituídos da glória. E só voltamos à presença do Senhor, que a glória é a presença do Senhor, quando nós nos convertemos de fato. Arrependemos do pecado e nos convertemos. Enfim, então, a Bíblia é clara. E eu disse para os irmãos, sobre agora há pouco, Lucas 9, 52 a 56, quando Tiago e João querem pedir fogo do céu para destruir os samaritanos. Como é que Jesus vai mandar pregar aos samaritanos, que o desejo que tem no coração ainda é de ódio? Quer dizer, iam pregar, mas não iam pregar por amor, iam pregar porque foram mandados por Deus. Quantos estão pregando o evangelho porque foram ordenados e mandados pregar em algum lugar? Mas ganham dinheiro, têm sustentado a família com dinheiro da religião, para que mudar? Para que tentar outra coisa? Para que se qualificar para ser um profissional? Para que se esforçar, fazer como Paulo em fazer tendas, Atos 18:3, se eu posso, mesmo sem amor, fazer um papel de um sacerdote? Aí você vê em Lucas 9:49, novamente nós vamos ver João, que todo mundo pensava que só Pedro andava armado com aquela espada, que vai arrancar e cortar a orelha de Malco. João também andava com a sua espada. E ele encontra alguém pregando e expulsando o demônio em um nome do Senhor. E a Bíblia diz que João tomou a frente dos discípulos e disse, deixa que eu vou falar. Como sempre era Pedro, agora é João, toma a frente. E João disse, mestre, vimos um homem aí expulsando o demônio, mas não segue a gente. Eu proibi, olha que ousadia. Como que ele proibiu? Você acha que foi com educação? Bom dia, Shalom Adonai. Eu quero te dizer que você não pode mais pregar. Eu posso imaginar o trovão berrando, impondo, batendo no peito. Se tivesse uma mesa por perto, dando soco na mesa, você não vai mais pregar. Eu estou te proibindo. Podia pelo menos ter mais educado, ó. Você não vai fazer isso mais até nós falarmos com o mestre e amanhã voltamos com a resposta. Ele proibiu. E Jesus disse, por que o proibais? Não façais isso. Quem não é contra nós, é por nós. Então, você está vendo que os discípulos andando com Jesus não estavam preparados. E por isso, muitas das vezes, hoje também, a obra é retardada. A obra retroage. Porque nós estamos vivendo Jeremias 7:24, andamos no nosso nariz, seguindo o nosso coração, e por isso andamos para trás e não para frente. Jesus está voltando. Melhor do que nós descer a lenha no carnaval, ficar descendo a lenha no Corinthians, descer a lenha no Flamengo, descer a lenha nos islâmicos, é começar a orar. Eu sei que às vezes eu, o senhor, a senhora, principalmente pregadores, a gente às vezes, no momento da emoção, falamos uma besteira, mas temos que consertar e reconhecer. Nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que orar por todos e pregar a verdade, porque só a verdade liberta. Salmo 107:20, enviei a minha palavra que os cura, que os sara e que os liberta de grande destruição. Só a palavra, só a palavra. Mas precisamos orar mais. E eu digo sempre a Deus, eu não quero viver nem um dia mais e nem um dia menos que Ele tem para mim. Porque viver um dia mais pode cair no erro de Ezequias gerar um Manassés. Viver um dia menos, posso correr no desastre de Elias, ter que subir antes da hora. Porque enquanto tudo estava bem, enquanto o poder respondia às suas orações, estava legal. O dia que Jezabel bate o pé, ele quer morrer. Então eu quero viver exatamente os dias que Deus tem para mim. Porque se o céu é melhor do que isso, só vale ficar aqui. Se for para ganhar alma, se for para ganhar dinheiro, dirigir carro, ganhar casa, ter mulher, ter filhos, isso não me interessa.
Isso não me interessa. E quando alguém me pergunta, pastor, o senhor tem esposa? Não, não tem. E qual o problema? Porque Mateus 19 diz, uns se fizeram eunucos, outros nasceram eunucos. Uns foram feitos eunucos por causa do reino de Deus. Então, nada impede, porque Jesus não foi impedido de pregar, porque não tinha uma esposa do lado, nem Paulo, nem Elias, nem Eliseu. Moisés casou uma vez, não deu certo, estava no segundo, também não deu certo com o etíope. Números 11. E alguns teólogos estudou, principalmente Flávio José, acha que ele teve o terceiro relacionamento, eu não sei, não me interessa. O que interessa é que, mesmo tendo problema conjugal, foi o homem que falou com Deus face a face. Então, meus amados irmãos, e que pela fé, Hebreus 11, não teve medo de Faraó, da ira do Egito, porque ele viu o invisível e creu. Aleluia! Então eu quero te pedir, ame a tua denominação, amém, não é pecado nenhum, mas não esqueça, a bandeira de Cantares 2,4, a bandeira sobre nós é o amor. 1 Coríntios 13, verso 3 adiante, ou 1 até o versículo número 8, o amor. A essência do amor está lá. Tudo sofre, tudo suporta, não se vangloria, não age inconvenientemente. Aleluia. Não busca nada para si. Amor é paciente, é longânimo, é benigno. Aleluia. Mas havendo profecias, vai se passar. O que é havendo profecias? Havendo profecias são palavras que saem da boca de um ministro de Deus. São ministrações que saem sem nexo, sem nenhuma razão bíblica, sem racionalidade e que faz com que o amor passe a estar em segundo plano, porque em primeiro plano é as leis que nos diferencia, é as regras doutrinárias, muitas das vezes erradas e equivocadas, que vêm da era de Noé, que está matando a igreja. Não estou dizendo, eu nunca prego uso e costume, mas ninguém vai me ver na praia de shortinho e sem camisa. Ninguém vai me ver de brinco. Ninguém vai me ver de cabelo pintado, embora se pintasse de verde e amarelo, isso não me impediria de ir para o céu. Porque quando nós temos o Espírito Santo, eu não preciso pregar o legalismo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo convencerá pessoas, a Zacarias 4,6, não é por força nem por violência, mas pela presença do Espírito Santo. Então, o que é isso? Às vezes a legalidade faz alguém desrespeitar. Mas ela está respeitando só no por fora, que por dentro ela está zombando. E com Deus não é assim, porque Deus olha o coração. Que adianta eu estar vestido como um santo de paoco, mas dentro de mim estou repleto, ou refleto, ou cheio, ou transbordando de malignidade. Então, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero perguntar a vós, a quem você já está pronto para pregar o Evangelho? Só aos judeus, que representa hoje só a sua denominação? Só ela que presta? Só aos seus familiares, só ele que prestam? Você só jejua para os seus filhos, só ele que prestam? Só pelo seu marido, seu casamento, só isso aqui, é só isso que é o motivo da oração? Ou a sua oração, ou o seu jejum é por almas, não importa de onde são e quem são, se é judeu, se é católico, se é messiânico, se é ortodoxo, se é da onde quer que seja, você jejua e ora, porque você ama almas. E esse programa, o Espírito Santo, quebrando barreiras, aleluias, maravilhas, a igreja de 4 paredes é a igreja que defende só as suas regras próprias. Cuidado com isso, meus amados irmãos, porque Romanos capítulo 8, verso 34 adiante, o Senhor que intercede por nós, vai dizer que nem anjos, nem o passado, nem o porvir, nada, exatamente nada, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Então, meus amados irmãos, mas por que estamos vendo tanta gente se desviando? A estatística, queiram crer ou não, é que temos mais gente feridos dentro das igrejas do que fora. Porque os de fora
já estão nessa situação há tempos, condenados se não receber o Senhor, como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas eu quero lhe dizer, o que tem de gente se desviando, o que tem de homens que foram de ungidos a pastores, não importa a denominação, que hoje fazem parte de outra etnia religiosa, que prega a morte e a violência. Como pode? Batizaram vidas, pregaram com ênfase, pregaram de uma forma expoente e gloriosa, mas se desviaram. Quantas pessoas já estão se matando? Pessoas que foram um dia descer a água batismal. Por isso que eu disse que o batismo nas águas não salva. Batismo nas águas é apenas uma marca, é apenas um ritual cerimonial. Porque Jesus nos mandou ser batizados. Mas a regra não é geral nas águas. Por quê, pastor? Porque o ladrão da cruz não desceu às águas e foi o primeiro a entrar de mãos dadas com o Senhor no reino, no paraíso do Pai. O batismo que salva é o batismo pelo Espírito Santo. Nem eu compro, porque o com traz poder e o poder nos desvia. É o batismo pelo que traz a presença que traz o fruto do Espírito, que molda o nosso caráter e faz de nós gente diferente. Mateus, capítulo 17, verso 20. Sabe o que diz a Bíblia? Se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda. Não. A tradução certa é se a minha fé for semelhante a um grão de mostarda. Sabe o que Deus estava dizendo, meu senhor e minha senhora? Ele não estava dizendo de potência de tamanho. Não importa se a sua igreja é grande ou pequena. Se o senhor fala grosso ou fala uma voz mais doce do que a minha. Não importa se o senhor é baixinho, gordinho ou alto e grande. O que importa? A semelhança do grão de mostarda. Ela é pequenininha, mas tem o potencial tremendo. Então, quando Jesus está dizendo, se a tua fé for semelhante ao grão de mostarda, se a sua fé for potencializada, tiver a potência de um grão de mostarda, você moverá montes. Então, vamos, ainda que a minha fé seja pequena, e a sua, vamos potencializar ela, porque o Senhor Jesus é o autor e consumador das duas fés, a fé da salvação e a fé de milagres, a fé como dom poderoso para alcançarmos êxito através do dom do Espírito Santo. Por isso, meus amados irmãos, estou quase terminando. O mesmo ladrão, em Marcos 15, verso 32, zomba de Deus. Quer dizer, zomba de Jesus, né? Está zombando do Pai, zombando de Jesus. Mas o mesmo ladrão, em Lucas 23, 42, está pedindo arrego, está dizendo, olha, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E agora o ladrão que zombava de Cristo, e você vai ler Marcos 15, 32, os dois zombavam de Cristo. Mas no meio do caminho o Espírito Santo entra, porque só Deus sabe o que fez aquele homem mudar de ideia na cruz e olhar para Jesus. Como ele podia olhar para Jesus todo arrebentado e acreditar que aquele homem arrebentado, estraçalhado, com uma aparência de coitado, pudesse ter um reino? Só o Espírito Santo entra naquele homem. Ele agora começa a confrontar o outro ladrão. Ei, para de falar mal dele, nós estamos aqui por justiça, nós estamos aqui por merecimento, mas ele não. Como pode? Até agora nós estamos no mesmo time. Nem ele soube explicar. Aquele ladrão não teve tempo. Espírito Santo. Ele ora para Jesus. E Jesus disse, ainda hoje, deixa Jesus ver você. Não importa como você começou esse programa, acreditando que você tem o potencial semelhante da mostarda. Por menor que seja a congregação, por menor que seja a sua fé, por menor que seja a sua esperança, Jesus quer quebrar barreiras. E assim eu, assembleano, quero pregar na presbiteriana, na metodista, na batista, na universal, se deixar, da Deus e Amor, na comunidade, na Renascer, na Bola de Neve. E se não deixar? Bom, se não deixar,
pelo menos vou estar sempre à disposição. Se me chamar para pregar lá, o Papa, ou me chamar para pregar o padre, o arcebispo de São Paulo, vou lá pregar a palavra. Porque eu conheço o padre Nivaldo, grande amigo meu, abençoado, um dos primeiros padres a se converter nesse país. Quando ele convidou o mecânico para pregar, dar uma saudação na Igreja Católica. E ele só leu o versículo 32 de João 8, que é o versículo predileto de Bolsonaro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entra na internet, você vai ver esse testemunho, padre muito famoso, e que naquela manhã, ele e grande parte da igreja acreditaram naquele mecânico analfabeto. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para você, João 13, versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. As pessoas estão passando do Pai para o mundo. E Jesus queria sair do mundo e voltar para o Pai. E como havia amado os seus que estavam no mundo, a Bíblia disse, e Jesus os amou até o fim. Jesus te ama até o fim. A Bíblia disse em Mateus 12:8, o Espírito Santo é propriedade do Pai. Quando Jesus prega dizendo, há uma profecia que o Pai daria o seu Espírito a mim. Você não pode ter o Espírito Santo porque eu disse, receba. Só se Deus, pelo Espírito Santo, disser para mim, ora para esta pessoa e profetiza, assopra sobre ela, pregue sobre ela a vinda do Espírito Santo, o batismo sobre a sua vida. Aí o batismo das águas vai prevalecer, você não vai se desviar nunca, batismo nas águas mesmo, isso mesmo, mas não esqueça o batismo pelo Espírito Santo, porque se Jesus voltar hoje, você se converteu hoje, e não teve tempo de descer as águas, você subirá. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por vocês. Eu preciso chegar ao momento da oração. Preciso chegar ao momento da oração. O programa vai se acabando e a gente sente muito quando isso acontece. Meus amados irmãos, cuidado. Você que tem ministério, a senhora e o senhor. Cuidado, que os sinais não te confundam. Que Deus está contigo, porque tudo está indo bem. Cuidado o senhor que prega bem, que agenda lotada, milagres acontecendo. Não acredita? Cuidado com esses sinais, porque eles podem te confundir. E você está inserido em Mateus 7:21, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Verso 22, fez milagre, maravilha, profetizou, ganhou almas. Jesus disse, não vos conheço, aparta-se de mim. Cuidado com esses sinais. Nem sempre tudo que parece dar certo está realmente certo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, esse texto que lemos, verso 9, de Mateus 10, a Bíblia disse que, naquele tempo, os discípulos só puderam orar e fazer alguma coisa para os judeus. Que Deus nos livre dessa maldição, dessa limitação, porque o dia que eu for limitado à denominação que eu congrego, eu não sou mais cristão. Eu sou seita. Então, continuo pregando aonde abrem portas. Se não quiser que eu pregue, prego na TV, prego na minha live, ou bendito o Senhor pelo Facebook. E todo dia eu posso pregar o dia inteiro, e o Facebook, seja bem-vindo. Que benção quando a gente sabe usar a rede social. Então, em nome do Senhor Jesus, eu e você, Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vamos romper, vamos acreditar, vamos romper barreira. É pecador? Vamos orar para o LGBT. Vamos orar pelos drogados, vamos orar pelos traficantes. Não está certo o que eles fazem. Então, o pecado não está certo, mas o pecador tem valor. Ele tem valor porque Deus pode restaurar a vida dele. Meus amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 14, 32. O espírito dos profetas, a Bíblia diz, está sujeito ao controle dos profetas. É a tradução mais nobre do hebraico. A mais nobre original. Às vezes muita gente incomoda comigo. Você sabe hebraico? Pergunte a Deus se o que eu estou pregando é Bíblia. Vou repetir.
o espírito dos profetas, dos pregadores, está sujeito ao controle de cada um. O que quer dizer isso? Cada um prega o que acha que é certo. E aquilo que ele não consegue pregar ou não entende que é certo, ele condena o outro que está pregando que está certo. Então, que o Espírito Santo desça sobre nós pela misericórdia do Senhor Jesus. E nós possamos não ser ecumênicos, nada de ecumenismo. Não vamos confundir monoteísmo com politeísmo, não vamos confundir. Mas vamos orar por todos e amar a todas as pessoas e clamar o sangue de Jesus, que nós possamos, a todo tempo, como dizem em 2 Timóteo capítulo 4, a tempo e fora de tempo, versículo 1 adiante, pregai a palavra, Timóteo, que nós não sejamos limitados como esses discípulos, porque não podiam chegar ainda em Samaria, mas quando o Espírito Santo chegou, foram testemunhas também em Samaria, não dos milagres, porque já faziam, testemunho da transformação. Agora vocês vão amar os samaritanos, vão ser parte de uma só família, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, eu quero que você coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Lembrando a você, Atos 10, 16, a Bíblia diz que por 3 vezes, Pedro, cheio do Espírito Santo, enquanto Cornélio, no mesmo capítulo, ouviu o anjo, Pedro ouviu o Espírito Santo. É, pastor, está escrito lá. Quando chega no verso 16, a Bíblia diz que Deus teve que repetir 3 vezes a mesma mensagem. Ô, cabeça dura. Porque ele viu um lençol descendo com animais répteis. Deus disse, come, Pedro. Ele disse, nunca comi. Coisa imunda, coisa impura. Olha a religiosidade. O cara cheio do Espírito Santo, o líder dos apóstolos, mas naquele momento, eu te garanto, estava vaziozinho, estava igual carroça velha. Faz barulho porque está vazio. Muita igreja de barulho e sapatinha de cá, parará, vamos aí, tá glória, retetê, pá, porque não tem nada para dar, então tem que fazer barulho. Tem carro que faz barulho, não anda, o cano de descarga está furado. Eu tinha uma vez eu tive um Fiat, por menos de 15 dias, 147, lembra o Fiat de 147? Aí furou o escapamento. Quando eu ligava, fazia barulho de uma MG, de uma Ferrari. É só o barulho. O bichinho não subia nem a minha rua. Hello? Então, meus amados irmãos, quando a gente tem o Espírito Santo, os holofotes são dispensados. Então eu quero te dizer o seguinte, olha, para a sua bênção, para a nossa bênção. Jesus disse para ele, na 3ª vez, o Espírito Santo, não faça comum ou imundo o que Deus purificou. Coma. A imagem some e os 3 servos de Cornélio estão chegando, já está lá. E aí Pedro vai entender, quando ele vai pregar o centurião, ele diz, que vim fazer aqui? Aí o Espírito Santo desce e diz, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. Ô Pedro, meu Deus, Jesus já te ensinou lá atrás, rapaz. Você até hoje não sabe? E para completar, meu irmão, Gálatas 2,14, Pedro sempre pisando na bola. Ele está pregando para os gentios a viver como judeus. Já está cheio de igreja judaica messiânica, cheio de pastor brasileiro com essa ondinha aí. Aí tem que andar com o gorro na cabeça, a minha barba tem que ficar desse tamanho. É tudo gente que não tem noção do que está dizendo. Um dia eu disse para um cara, falei, meu irmão, se Deus quisesse que eu fosse judeu, eu tinha nascido lá. Eu nasci no Brasil. E meu Deus é brasileiro também. Porque Romanos capítulo 2, versículo 28, não é judeu só que é circuncidado na carne, não. Aquele que é no coração. Hello! Efésios está escrito, podia ter tempo, mas eu não tenho tempo o programa. Então, vamos quebrar barreira? Vamos quebrar barreira? Vamos respeitar o nosso pastor, o nosso líder? Mas vamos quebrar barreira? Vamos amar? Se encontrar com o batista, abrace ele, você que é assembleano. Você que é batista, quando vê um presbiteriano, abrace ele. Presbiteriano, quando você vê um assembleano, abrace ele. Todos nós cometemos exageros às vezes. Todos nós cometemos erros. Mas saibamos ser humildes e reconhecer que somos falhos. Eu contei para você alguns dos erros de Pedro. Podia contar N's depois que foi batizado com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Então quem diz que o senhor e eu está certo? Eu posso acabar esse programa agora e ser usado pelo demônio aqui fora.
Então, quem está de pé, vigie para não cair. 1 Coríntios 10, 12. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos agora. Estenda essa câmera do meu lado esquerdo, onde estou face a face a essas pessoas. Meu Deus, abençoando, que seja quebrado dogmas, paradigmas, legalismo arcaico, tradição do homem. A tradição bíblica continua, mas o que é do homem caia por terra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito desça sobre esse povo. E nós, pelo Espírito, venhamos entender o verdadeiro sentimento do amor. Porque o amor é duro como a sepultura, o Senhor disse. E eu profetizo sobre as pessoas. Cantares 8:7. Tudo passa, mas o amor permanece. Entre a fé e a esperança, o amor é mais forte. O que adianta eu ter fé, meu Deus, e não ter amor por ela? O que adianta eu ter esperança para que tudo dê certo se não for por amor? Então eu te abençoo em nome de Jesus. Receba esta oração, receba esta palavra profética, receba, olha, cura física, o seu casamento, a sua vida financeira. Eu não creio em numerologia, não. Eu já disse que se 7 fosse perfeito, não usava em Apocalipse o 7 também como número do diabo. Não, pelo amor de Deus. Eu acredito o ano aceitável do Senhor, Isaías 61, verso 2. Se nós nos convertermos, nos arrependermos dos nossos pecados, né? Não adianta arrepender, converter, nós seremos abençoados. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração desse pequeno profeta do Senhor, ou conservo, ou apenas servo, do jeito que você desejar. Amém e graças a Deus.